Quero continuar a meditar com os irmãos no livro de Romanos, nessa manhã. Romanos, capítulo 8. Vamos adentrar aqui no capítulo 8. Nós estamos aqui a ler de forma contínua a Epístola de Paulo aos Romanos. Finalizamos aqui o capítulo 7. Capítulo bem denso, não é? No qual nós permanecemos durante alguns domingos. E hoje nós vamos aqui ler o capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, embora que eu vá me concentrar nessa manhã somente nos 4 primeiros versos. Então, assim diz a palavra do nosso Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amém. Amém. Meus irmãos, após Paulo falar aqui muito sobre lei, principalmente aqui no capítulo 7, não é? Ele fala da analogia do casamento, que os cristãos estão mortos para a lei. Agora aqui no capítulo 8, Paulo vai dar uma outra ênfase, que agora é a vida no Espírito. Não é? A palavra Espírito, não sei se você observou aí nesses 11 versos que nós lemos, é repetida várias vezes, não é? Porque está debaixo da graça e está sob o poder do Espírito, não mais sujeito à lei como um pacto de obras, como nós vimos aqui no capítulo 7, é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que nós fomos libertados da lei, estamos livres da lei, não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Isso é o que ele diz nos versos aqui anteriores do capítulo 7 e também do capítulo 6. Agora o apóstolo Paulo aqui introduz no capítulo 8 uma coisa muito importante, que é o efeito objetivo e final da nossa justificação, ou seja, dessa condição agora, desse estado em que nós entramos, passamos a estar a partir do momento que nós cremos em Cristo. Okay? E ele começa a falar aí, a primeira coisa importante desse trecho é a primeira frase que ele afirma no verso 1, e que também pode definir a vida cristã. A vida cristã, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que creram em Cristo Jesus pela fé, não estão debaixo de condenação. A vida cristã é uma vida sem condenação. É isso que o apóstolo Paulo afirma. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Okay? Então, o que implica não estar condenado? O que significa não estar condenado? Ou não ter nenhuma acusação, nenhuma condenação ou acusação sobre si? E essa palavra aqui é carregada de significado e de densidade. O termo usado aqui pelo apóstolo Paulo é um termo jurídico, é um termo judicial, que é um termo aplicado principalmente em tribunais, quando alguém é efetivamente condenado, estar a responder por alguma coisa que tenha sido feita e essa pessoa
tem advogados, tem testemunhas, é um processo judicial que está a ocorrer. E se essa pessoa realmente for encontrada culpada, ela é condenada pelo juiz. O juiz emite a sentença condenatória ou a sentença de condenação. Ok? E esse é precisamente o significado dessa palavra. E por que o apóstolo Paulo emprega essa expressão aqui? E aqui eu quero que você observe atentamente, porque essa expressão que ele utiliza aqui não caiu aqui de paraquedas, ok? Durante todo o livro de Romanos, o apóstolo Paulo está a trazer elementos jurídicos e judiciais que descrevem e que expressam essa relação entre o homem pecador e o Deus Santo. O homem, o pecador e o Deus Santo. Então, principalmente aqui na Epístola de Romanos, não somente na Epístola de Romanos, mas em outras partes da Bíblia, mas principalmente aqui, Paulo utiliza muito esses termos jurídicos para descrever essa relação do homem pecador diante do Deus Santo. Okay? Então eu quero voltar com você aqui alguns capítulos atrás, que nós já caminhamos até aqui, para a gente ver algumas expressões que têm relação com esse conceito de condenação e está dentro desse imaginário jurídico, ok? Que descreve essa situação do homem pecador diante do Deus justo. Então Romanos 1, verso 32, por exemplo, logo no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, observe, sentença, uma outra expressão judicial, jurídica, o juiz emite uma sentença, ok? Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui ele está a falar sobre pecados. Se você ver os versos anteriores, ele vai falar que os homens desprezaram o conhecimento de Deus, no verso 28, eles estão cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, no verso 29, malignidade, são caluniadores, aborrecidos de Deus, soberbos, presunçosos, insensatos, sem afeição. Então ele está a dizer que essas pessoas, conhecendo eles a sentença de Deus, ou seja, eles sabem que Deus não se agrada dessas coisas, desses pecados, então, e Deus tem uma sentença para o pecado, porque o pecado, como nós vimos aqui, nós estamos a meditar na nossa escola bíblica, é falta de conformidade, usando a expressão do nosso catecismo, do breve catecismo, é a falta de conformidade com a lei de Deus, que é um padrão de justiça, é um padrão da vontade de Deus revelado. Ok? Então, esse é o principal problema do pecador. O principal problema do pecador, e ele é o pecador por causa disso também, é porque ele está em dívida para com Deus. Ele é um transgressor da lei, ele é um culpado. Okay? Se você avançar um pouco mais aqui no capítulo 2, do verso 1 a 4, o apóstolo Paulo também vai usar outras expressões que remetem aqui a um julgamento. Okay? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus, olha de novo, juízo, é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? De novo, sentença, juízo, percebe? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Okay? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Justo juízo de Deus. Okay? Se você for para o verso 23, um pouco mais abaixo, no capítulo 2 ainda, Paulo diz: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Okay? De novo, o que é um transgressor? É um criminoso. Um criminoso é um transgressor. É alguém que transgrediu leis, que violou leis. Okay? Mais uma expressão que remete a esse cenário de juízo. No capítulo 3, no verso 8, o apóstolo Paulo diz: e por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. Condenação, de novo, a expressãozinha é a mesma expressão
que o apóstolo Paulo utiliza em Romanos 8, verso 1, condenação. Okay? Então observe aqui, só diante desses versos, essas expressões que o apóstolo Paulo utiliza, está a utilizar durante todo o livro, certo? Para descrever essa relação de que o homem pecador, não é, está diante de um Deus santo e ele é culpado, e que esse Deus tem uma lei, e que esse Deus é um juiz, e é um justo juiz, e que condena os pecadores, que condena pecados, que condena práticas que esses pecadores praticam. Okay? Então, isso é muito importante, okay? Porque em uma dimensão, quando nós falamos de salvação, a gente fala sobre a doutrina bíblica da salvação, ela é multifacetada, né? Ela tem vários ângulos pelos quais nós podemos enxergar a salvação, né? Mas um dos aspectos mais importantes da salvação é justamente essa condição do homem, ou a posição do homem diante de Deus. Okay? Posição. Então eu costumo ilustrar isso da seguinte maneira: nós temos uma dimensão de posição diante de Deus, isto é o que significa estar justificado, ser declarado justo. Okay? Mas também nós temos uma dimensão relacional, de comunhão com Deus. Certo? Então muitas vezes nós desagradamos a Deus e nós pecamos contra Deus, nós transgredimos as suas leis. Aqueles salvos mesmo, aqueles que são salvos, eles pecam, nós pecamos. Não é? Agora observe que quando isso ocorre, a nossa comunhão com Deus é afetada, não é? Ela é afetada. E Deus muitas vezes nos disciplina, nos repreende, nos castiga, porque Ele açoita os filhos a quem ama. É o que o autor de Hebreus nos ensina. Mas, apesar disso acontecer, e os cristãos podem cair em sérios pecados, a posição desses cristãos não é alterada. Não é? Quando os cristãos caem em pecado, quando eles cometem algum pecado, eles não deixam de estar justificados. Eles não deixam de estar justificados, porque estar justificado e ser justo é estar numa posição do qual nós não podemos mais ser retirados. Ninguém pode sair dessa posição mais, porque quem nos justifica é o próprio Deus, quem nos atribui justiça é o próprio Cristo, por meio da sua obra. Okay? Então, isso é muito importante para a gente entender aqui. Por quê? Porque agora aqui no verso 1, o apóstolo vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, nós poderemos aqui traduzir: para aqueles que foram justificados. Estar em Cristo é uma outra maneira de dizer que nós estamos justificados. Então percebe? Eu sou um cristão, o que isso implica? O que implica em ser filho de Deus? Implica em colocar fé em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, creiam e se arrependam. Esses são os dois grandes chamados do Evangelho. Okay? E uma vez que nós cremos em Jesus Cristo, nós somos justificados, nós somos declarados justos. Mas também nós estamos em Cristo. Ou nós estamos, poderíamos dizer assim, descondenados. Como assim descondenados? Porque todos nós estávamos condenados, não é? Abre em João 3,16, que é um texto muito conhecido, né, que as pessoas gostam de ler somente pela metade. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Certo? Quem não crê já está
julgado. É o estado de incredulidade. Ok? E isso significa estar condenado. Estar julgado, estar condenado. Nós só passamos desse estado de condenação para o estado de inocência, por assim dizer, para utilizar o termo jurídico, né? Só existem duas saídas para alguém que está a ser julgado. Ou ele é declarado culpado e condenado, ou ele é declarado inocente e é absolvido. Okay? Então, uma vez que aqueles que creem em Cristo são justificados, já não há mais condenação para eles. Por quê? Porque Deus suspendeu a condenação? Deus simplesmente falou assim, não vou condenar. Não. Não é? Porque quem foi condenado no nosso lugar? Quem sofreu a nossa pena? Quem foi, usando a expressão que nós corriqueiramente utilizamos, mas pronto, tem verdade nela, o bode ou o cordeiro expiatório, Jesus Cristo. É por isso que nós cremos que aqueles que estão em Cristo, uma vez estando em Cristo, não estão mais debaixo de condenação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui não envolve somente a condenação. É óbvio que Paulo está a falar aqui da relação entre o homem e Deus. Nós poderíamos estender isso aqui para uma série de coisas, porque existem muitos cristãos que creem que o sangue de Cristo é capaz de perdoar e reconciliar, mas não é capaz de proteger ele do mal, não é capaz de proteger ele da macumba, não é capaz de proteger ele da feitiçaria, de uma série de outras coisas. E eles creem que para eles serem protegidos ele tem que fazer outras coisas. Não é? Meu irmão, não existe nada mais poderoso nesse mundo do que o sangue de Cristo. E aqueles que estão em Cristo Jesus estão cobertos por esse sangue. Por isso que nós não precisamos temer nada. A única pessoa que nós deveríamos temer, por assim dizer, no nosso estado de pecado, era o próprio Deus. É o próprio Deus. Não somente no estado de pecado, mas eu estou a falar dessa relação de pecador e o justo juiz. Deus é a pessoa mais perigosa em que um homem pode cair. Como diz o autor de Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é. Não é? Agora, uma vez que Deus oferece perdão e reconciliação para nós em Cristo, Deus não está mais contra nós. Porque até que nós estejamos em Cristo, Deus está contra nós. Como assim Deus está contra nós? Deus está contra nós porque nós estamos no estado de rebelião, de revolta, de pecado, de desobediência. E é por isso que os homens fora de Cristo estão condenados. Agora, uma outra coisa importante que eu quero que você atente aqui no verso 1 ainda, é uma expressãozinha pequena, mas que faz toda a diferença. Agora. Não é? Agora. Pelo menos aqui na minha está agora. Agora. E aqui é realmente uma expressão que indica um tempo verbal presente. O agora dos cristãos, preste atenção nisso. Isso é muito importante. Ele está a contrastar isso da nossa vida anterior. Mas isso não tem só uma dimensão temporal. Terrena, no sentido de temporal terrena. De ontem, amanhã, hoje, agora, depois. O agora dos cristãos, daqueles que estão em Cristo Jesus, é um agora eternamente presente. Como assim eternamente presente? Esse agora nunca muda. Esse agora nunca muda. Amanhã, quando você acordar, esse agora vai continuar sendo agora. Daqui a uma semana, se você está em Cristo, esse agora vai continuar sendo agora.
Porque é um tempo do qual você não pode sair desse tempo agora. Porque você foi colocado em Cristo Jesus. Depois de 10 anos de convertido, depois de 20 anos de vida cristã, agora, você vai continuar estando agora em Cristo Jesus. Quando você estiver no último dia da sua vida, mesmo que você não saiba, não é? Lá, nesse último dia, vai ser agora em Cristo Jesus. Percebe? Isso não muda desde o momento em que você colocou sua fé em Cristo. É um eterno agora. É um eterno agora. Você não pode sair desse agora. Por que não? Porque você está em Cristo Jesus. Percebe? Você está num lugar. Essa é uma expressão curiosa do apóstolo Paulo nas cartas dele, não é? Se você remover aqui o nenhuma condenação há, ele vai dizer, agora pois, ou nós poderíamos mudar isso. Agora pois, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Não é? Se a gente fosse formular. Agora, aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação para estes. Percebe? E por que em Cristo Jesus? Né? Em Cristo Jesus. Essa é uma outra expressão que mostra para nós, que fala para nós e descreve a salvação. Ser salvo é estar em Cristo Jesus. Principalmente. É estar em Cristo. Se você abrir em Efésios, por exemplo. Abre em Efésios capítulo 1. Nós vamos ver isso. Por que é importante estar em Cristo Jesus? Porque Deus nos coloca em Cristo Jesus. Porque Cristo é o nosso mediador. É o mediador da nova aliança. É por meio de quem emana todas as bênçãos espirituais da salvação, da redenção. Então, por exemplo, se você ler Efésios 1, a partir do verso 1, olha o que Paulo começa a dizer aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele amor. Nos escolheu nele, em Cristo. Nele quem? Quem é o sujeito? Cristo. Okay? Nos escolheu nele. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu no amado. Quem é o amado? Cristo Jesus. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha, nele, de novo no verso 11. Okay? Observe. Nele, em Cristo, por meio do amado. Isso é fundamental. Só não existe condenação em um lugar desse mundo. E esse lugar é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por quê? Fora de Cristo,
pastor que fez um comentário muito interessante é que fora de Cristo nós temos um Deus irado. Em Cristo nós temos um Pai reconciliado. Porque somente em Cristo nós podemos usufruir, nós podemos receber as bênçãos da redenção. Que bênçãos são essas? A conversão, o arrependimento, a justificação, a adoção, a santificação e, por fim, a glorificação. O que é a justificação? É Deus nos tornar justos por meio da obra de Jesus, atribuindo a justiça de Cristo a nós. O que significa nós nos tornarmos filhos de Deus? É Deus nos fazer filhos por meio da obra de Cristo Jesus, o irmão mais velho. E nós somos todos aqueles que o receberam, João capítulo 1, e Deus o poder de serem chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus não é um direito seu, é um privilégio que você recebe a partir do momento que você crê em Cristo Jesus. Então você é santificado. O que é santificação? É Deus, por meio do Espírito, te tornando, te conformando à imagem de Jesus, de Cristo. E o que é glorificação? É Deus terminando a sua obra de forma final e completa, à medida da imagem de Cristo ressurreto, glorificado. Como nós refletimos aqui na escola bíblica hoje um pouco sobre isso. Certo? É por isso que a fé cristã, é por isso que o Evangelho não reconhece nenhum tipo de salvação fora de Cristo. Certo? Nós não cremos que as outras religiões, nós não cremos que as religiões são todas iguais. Nós não cremos que as religiões, outras religiões podem salvar. Por que não? Porque só existe um nome pelo qual os homens podem ser salvos. Essa era a pregação apostólica. Não há outro nome. Por causa de Jesus, é simplesmente por causa disso. Maomé não pode salvar, Maria não pode interceder. Né? Essa é uma prerrogativa de quem? Do mediador, Jesus. As pessoas atribuem uma obra a Maria, do qual ela não é digna, porque ela não é redentora. O papel de mediação é de um redentor, segundo as Escrituras. E tadinha, coloca um peso nas costas de Maria. Né? É um peso muito grande. Ela não pode suportar. Por quê? Porque o nosso mediador, o nosso redentor, o nosso intercessor é Jesus. É Jesus. Porque é por meio dele que nós obtemos as bênçãos da redenção. É por meio dele que nós podemos ser descondenados ou justificados. É isso que o apóstolo Paulo está a falar aqui em Romanos capítulo 8. E observe que no verso 2 ele repete, essa é uma expressão que ele repete no verso 2. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, porque já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, olha de novo a expressão, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É por isso que os cristãos não podem ser condenados. E o que significa isso aqui? Perceba que existe um contraste aqui no verso 2, não é? Qual é o contraste? Lei do Espírito da vida e lei do pecado e da morte. Esses são os dois contrastes aqui que o apóstolo Paulo está a trabalhar. Certo? Então, o que significa aqui essa lei do Espírito da vida? No verso 2. É o poder do Espírito na vida daqueles justificados. É a intervenção do Espírito, a influência do Espírito. Isso aqui é utilizado para contrastar o ministério da lei e o ministério do Espírito. Não é? Abra em
2 Coríntios. Isso é constantemente utilizado por Paulo. 2 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Ele está a defender aqui o seu ministério, né? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é um texto que o pessoal gosta para justificar a ignorância. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Okay? Então, o que Paulo está a tratar aqui? É basicamente isso. Do que ele está dizendo em Romanos 8, verso 2. A lei do Espírito da vida, que provém da nova aliança, e a lei e a lei do pecado e da morte, que é causada pelo quê? Pelo ministério da lei, gravadas em tábuas, como ele se refere aqui. Certo? Como nós vimos, não é que o problema está na lei, mas porque a lei condenou o pecador. Porque o pecador agora não pode, depois da queda, não pode cumpri-la. E aí entra aquilo que nós conversamos um pouco aqui na nossa escola bíblica, que é: os homens estão presos nessa condenação enquanto eles estiverem na incredulidade. Ou leia-se, enquanto eles estiverem numa relação pactual de aliança com Deus, mas estando em Adão. Não é? O que significa estar em Adão? Se ser salvo é estar em Cristo, não é? Não estar em Cristo significa estar aonde? Em algum lugar. Você está a ser representado por alguém que não é Cristo. E a única humanidade que pode representar, não sendo Cristo, ou o único homem é Adão. Você está em Adão porque você é geração, nós somos geração ordinária de Adão. E portanto, ainda debaixo de uma aliança de obras, no qual a condição era perfeita obediência. Foi isso que Deus exigiu de Adão. Obedeça, não coma. Mas ele não cumpriu. Então, isso é muito importante. Então perceba, em Adão você tem incredulidade, aliança de obras e condenação. Por quê? Porque a lei exige obediência e os homens não dão conta disso. Certo? Os homens não dão conta disso. Nós lemos aqui, se você voltar para Romanos 8, um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo diz que o pendor, no verso 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Olha, mas ele vai dizer, nem mesmo pode estar. Por que não pode? Porque o homem é incapaz. Ele pende para a carne. Essa é uma impossibilidade, não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de força. Não é? É uma questão que se impõe sobre nós, que se impõe sobre todos os homens. Então, ou os homens estão em Adão, isto é, aliançados debaixo de uma aliança de obras, que a condição é a obediência, e portanto debaixo de condenação, ou eles estão em Cristo Jesus, por meio da fé, por meio do qual eles podem ser justificados. Leia-se,
nem descondenados, usando a expressão aqui que é o nosso ponto, que é a não condenação. Isso é muito importante para a gente entender isso. Essa relação de lei, ministério da lei, ministério do Espírito, condenação, salvação. Percebe? Porque Adão é o representante de toda a humanidade. E a única maneira de nós mudarmos de representante é crendo em Jesus Cristo, é colocando fé em Jesus Cristo. E aí esse Jesus se torna o nosso mediador, o nosso advogado, usando a expressão do apóstolo João. Nosso advogado. Então, é isso que significa aqui a lei do Espírito da vida. Certo? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Essa é a única maneira pela qual os homens podem ser livrados da lei do pecado e da morte. E como isso se dá? Aí, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer nos versos 3 e 4. Porquanto o que fora... Veja que ele está a explicar uma coisa a outra. Observe isso. Observe o porquê, observe o porquanto. Certo? Deus se importa em explicar as coisas. Por quê? Não é? Por quê? Então, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto... Porque teve que ser assim. O que fora impossível à lei, olha, o que fora impossível à lei. Se você gosta de marcar sua Bíblia, marca isso daí. Não é? Por quê? Porque existem muitas pessoas que creem que a salvação, em algum momento, ou no Antigo Testamento, era pela lei. Existem muitos cristãos que creem nisso. Né? Quer por ignorância ou quer por convicção mesmo. Se for por convicção, eles não são cristãos. Se alguém crê que a salvação pode ser por lei, isso é salvação por obras. E se é salvação por obras, já não é por graça. E se não é por graça, você destruiu o Evangelho. Então, marque isso aqui. Porquanto o que fora impossível à lei. Em todos os momentos. Ok? Isso aqui não é uma verdade somente no tempo presente no qual Paulo está a escrever. Essa é uma verdade para todos os tempos, inclusive para os cristãos do Antigo Testamento. Os cristãos do Antigo Testamento não foram salvos porque eles matavam carneiros, aspergiam sangue, porque eles cumpriam o Shabat, porque eles comemoravam as solenidades e as festas que Deus havia instituído. Nada disso. Isso eram prefigurações que apontavam para a promessa. Qual era a promessa? A promessa de um Messias, de um Salvador que viria e que salvaria o povo. Essas coisas em si mesmas, e o autor de Hebreus vai falar sobre isso. O livro de Hebreus é todo sobre isso, para falar sobre a ineficácia daqueles sacrifícios sangrentos em perdoar pecados. Ok? Então, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. O que isso significa? Por que a lei não podia salvar os homens? Porque a impossibilidade, porque os homens estão impossibilitados de alcançarem a salvação pela lei. Isso é o que significa o que for impossível à lei. Por quê? Paulo está dizendo aqui. Porque no que estava enferma pela carne. O que é essa enfermidade da carne? É o pecado. É o pecado. Essa enfermidade da carne é o pecado. A Bíblia às vezes trata o pecado como enfermidade. Não é? Nós estamos enfermos em certo aspecto. E é por causa dessa enfermidade que que a salvação se tornou impossível, por assim dizer, pela lei. Veja, não é que existe algo de errado em cumprir a lei. Isso é uma coisa muito importante, ok, meus irmãos? Quando nós falamos que a salvação não é por obras, não é pela lei, não significa que a lei não tenha que ser obedecida. Significa que nós não conseguimos obedecê-la. Mas alguém teve que obedecê-la.
Porque existe justiça na lei, certo? Existe justiça na lei. Deus exigiu que a lei fosse cumprida, obedecida. E assim tem que ser. E assim tem que ser feito. Ok? Então isso é muito importante. Quando nós afirmamos que os homens não podem ser salvos pela lei, nós não estamos a afirmar que a lei não tem que ser obedecida, mas estamos a afirmar que outro homem obedeceu a lei, obedeceu essa lei. Por outro lado, nesse aspecto, nós podemos dizer que a salvação é por obras de outro, não pela nossa. Ok? A salvação é por obra, pela obra de Cristo. Porque ele obedeceu perfeitamente a lei. Isso tem que ficar muito claro aqui, porque não é que Deus abaixou suas exigências e falou assim: eu vou salvar pecadores e vou derrubar as minhas exigências aqui. Olha, não é isso, pelo contrário. E aí Paulo vai dizer: o que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus. Isso fez Deus. Essa afirmação aqui define o Evangelho. O que é o Evangelho? É Deus operando salvação. É Deus fazendo isso. Isso fez Deus. O que Deus fez? Enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Esse verso 3 aqui é o Evangelho resumido. Nós poderíamos resumir o Evangelho aqui nesse verso 3. E isso fez Deus. É Deus fazendo. Não é você fazendo. Ok? Não somos nós fazendo. Não somos nós executando. É Deus. E o que Deus fez? Os homens caíram em Adão. Eles se tornaram incapazes de obedecer à lei. E, portanto, incapazes de conseguir salvação e alcançar justiça por conta própria. Eu vou resolver isso. Como que eu vou resolver isso? Vou enviar meu filho. Isso fez Deus. Enviando o seu filho. Como? Pronto. Como a carne estava enferma. Olha, nós falamos um pouco aqui sobre o gnosticismo hoje pela manhã. Isso aqui também tem relação direta. Não é? Como que Deus enviou seu filho? Em semelhança de carne. Paulo está a falar sobre a encarnação de Jesus. Ok? Jesus tinha que... Por que Jesus teve que vir a esse mundo em carne? Porque era a carne que Deus queria salvar. Tem uma pergunta no Catecismo de Heidelberg, que é outro catecismo da igreja, das igrejas reformadas, que ele trata desse assunto. Por que Cristo teve que vir em carne? Primeiro porque o objeto da salvação era o homem. E o homem é um ser carnal, de carne. No sentido. E porque o pecado tinha que ser punido na carne, é o que ele diz aqui no verso 3. Condenou Deus na carne o pecado. Certo? Então, Jesus tinha um corpo na sua pré-encarnação. Quem está a ver aqui na escola bíblica, quando nós falamos sobre o ser de Deus e as aparições no Antigo Testamento, né, que é descrito várias vezes como o anjo do Senhor. E esse anjo, ele é adorado em muitos contextos. Nós cremos que é a segunda pessoa da Trindade, que é a pessoa do Filho. Mas ali, ele tinha um corpo ali, né, que os estudiosos chamam de a pré-encarnação de Cristo, mas não era ainda um corpo humano, igual ao que ele assumiu quando ele nasceu de Maria. Não sei que tipo de corpo era. Era um corpo diferente. Nós vimos aqui na escola bíblica que há vários tipos de corpos também hoje. Corpos celestes. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala isso. Mas o fato é que ele assumiu a carne quando ele nasceu de Maria. 100% homem, 100% Deus. De tal forma que se alguém nega isso, destrói o Evangelho.
Porque o apóstolo João diz que todo aquele que nega que Cristo veio em carne, não é? Esse é o anticristo, é o espírito do anticristo, que negava a encarnação do Verbo, a encarnação de Cristo. Isso é uma doutrina central que nós não negociamos. Então, observe isso. Então, o que for impossível à lei, Deus o fez. Como fez? Não é? Perceba que toda ação aqui que o homem sofre, que nós sofremos, nós que cremos em Cristo Jesus, é passiva. Não é? É passiva. Veja que a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou, você foi livrado. Não foi você que se livrou. Não é? Então, quando às vezes você está para sofrer um assalto, se você percebe uma circunstância complicada, o que você faz? Você foge. Aí às vezes você fala assim, me livrei de um assalto ali, me livrei, mas não é o caso da salvação. Na salvação você é livrado, você sofre a ação. Percebe? E aqui é a mesma coisa. Aquilo que era impossível à lei, também Deus o fez. Você sofre a ação também. É Deus que faz. Essa é uma das características de nós cristãos de tradição reformada. Dizemos que a salvação ela é monergista. O que isso significa? Significa que é Deus quem a executa, não é? Sem nenhuma participação humana. Não é? Algumas outras pessoas creem que ela é sinérgica, ou seja, existem duas partes ali. Nós não cremos nisso. Por quê? Porque o homem está morto nos seus pecados e quem é o sujeito da salvação é o próprio Deus. Não é? É o próprio Deus. É Ele quem opera a salvação. Então perceba, meus irmãos, que isso é muito importante aqui. É por isso que não há mais condenação sobre você. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida, isto é, o ministério do Espírito na nova aliança, te livrou da lei do pecado. Você saiu de uma jurisdição para outra. Você saiu de uma aliança para outra. Okay? Quando você creu em Cristo. A sua posição foi alterada. Então você estava em Adão e você passou a estar em Cristo Jesus. Por isso que você agora pode ter paz, pode viver sem neurose. Essa é uma expressão que é utilizada às vezes de forma corriqueira, mas é no seu sentido próprio da palavra, sem perturbação mental, sem angústia de alma, sem crise existencial, sem tentar compensar Deus, por assim dizer, nessa relação que você tem com Ele. Por quê? Porque você descansa na obra de Cristo. Então você pode viver em paz. Lá em Romanos 5:1, Paulo diz isso. Justificados, pois temos paz com Deus. Essa paz ali é uma paz de relação, mas isso também pode se aplicar na sua dimensão psicológica, emocional. Né? Para as pessoas que vivem perturbadas porque acham que precisam estar o tempo todo compensando a sua salvação diante de Deus. Leia-se vivendo por obras, tentando se justificar por obras. Percebe? Então, Cristo, como eu disse aqui na última pregação, nós vimos aqui do legalista, Cristo é o descanso para os legalistas. Somente Cristo. E é o fim do legalismo. E aquilo que nós estávamos impedidos de fazer, porque o que for impossível à lei, isso fez Deus. Isso fez Deus. Com que propósito, no verso 4? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Olha que interessante. Como assim o preceito da lei se cumprisse em nós?
Porque, pronto, Paulo acabou de falar que o que for impossível à lei, porque estava enferma pela carne, Deus o fez. Como isso se cumpre em nós? Se cumpre em nós porque quando nós cremos em Cristo, a justiça de Cristo passa a ser nossa. Isso é acreditado, usando a expressão de Paulo, Romanos capítulo 4. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado. Acreditado. Então, o preceito da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. De novo, certo? Olha, o Espírito aparece aí no verso 4, no verso 2. Depois vai aparecer no 5, no 6, no 9, certo? Nós vamos meditar nisso mais para frente. E no 11. Isso é interessante, por quê? Porque a vida de libertação da lei do pecado, a vida pós-libertação da lei do pecado, é uma vida guiada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Né? E isso, obviamente, anula qualquer tipo de libertinagem. Certo? Porque ser livrado da lei, é o que a expressão que Paulo utiliza aqui no verso 2, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Então, ser livre da lei, ser libertado da lei, não é ser livre da lei, ser libertado da lei para a libertinagem. É ser livre da lei, do ministério da lei, da condenação da lei para a vida no Espírito. E, obviamente, a vida no Espírito é uma vida em santidade. Por isso que o Espírito é o Espírito Santo. Não o Espírito do pecado, mas é o Espírito da santidade. É o Espírito da retidão e da justiça. E é isso que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios que nós lemos. Se você voltar, ele fala isso. Ele contrasta, observe aqui o tempo todo, do verso 1 ao verso 8 que nós lemos, esses dois ministérios, como ele descreve aqui. Ele vai dizer, não com tinta, no verso 3, certo? Não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, certo? Não em tábuas de pedra, ok? Mas em tábuas de carne. Olha os contrastes. Não da letra, ok? Mas do Espírito. Não do ministério da morte, no verso 7, mas do ministério do Espírito, que é vida. Não do ministério da condenação, no verso 9, mas o glorioso ministério da justiça. Observou aí? São os paralelos que o apóstolo Paulo faz. Não com tinta, mas pelo Espírito. Não com tábuas de pedra, mas com tábuas de carne. Não da letra, mas do Espírito. Não do ministério da morte, mas do ministério do Espírito. Não do ministério da condenação, mas do ministério da justiça. Ministério da justiça. Da retidão, da santidade. Okay? Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em outras palavras, é sair de estar em Adão para estar em Cristo Jesus. Em Cristo. Somente dessa forma os homens podem viver uma vida livre de condenação. E a partir disso nós podemos questionar, como o apóstolo Paulo questiona mais à frente, nós vamos chegar lá. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode nos acusar? Talvez esse seja um dos grandes temores que todos os homens têm. Acusação, condenação. Quem é que gosta de ser acusado? Se Cristo, meus irmãos, nos justificou, não há nada nem ninguém que possa
nos condenar mais. Ninguém. Esse é um dos motivos também pelo qual nós cremos que os cristãos não podem perder sua salvação. Não podem cair de forma definitiva do estado em que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode te tirar desse lugar em Cristo Jesus. Certo? Nem o diabo, nem as feitiçarias, nem as macumbas, nem os demônios. Ninguém. Por que não? Porque Deus não está brincando de bem me quer e mal me quer conosco, meus irmãos. Não é? Com todo respeito aos irmãos que creem dessa maneira, mas isso é uma brincadeira de bem me quer e mal me quer. Aqueles irmãos que creem que depois de Cristo fazer tudo o que fez para salvar pecadores, para reconciliar pecadores, justificar pecadores, adotar pecadores, fazer eles filhos de Deus, descondená-los, justificando-os, colocando eles em Cristo, para que no final os homens de alguma maneira ainda possam cair desse estado e perder a salvação. Isso é um insulto à obra de Cristo. Isso é um insulto à obra de Cristo. Sabe? Ninguém pode te tirar, ninguém pode remover os cristãos do agora em Cristo. Agora em Cristo. Porque foi Deus que nos colocou lá. E se Deus nos colocou, não há ninguém mais poderoso que Deus que possa nos tirar. Ah, Lucas, então eu vou viver como quero? Se você entendeu isso, você entendeu a pregação totalmente errada. Porque o ministério do Espírito é um ministério de retidão e santidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a vivermos com essa convicção de que agora nós somos livres. Não há condenação sobre nós. A vida se torna mais leve assim. A vida com Deus se torna mais leve assim. Deus está a nosso favor. Deus não está mais contra nós, por causa de Jesus e seu Filho. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos pela obra do Teu